Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. A BR-153 cortava o Cerrado goiano como uma navalha enferrujada. O asfalto rachado dava lugar ao barro batido na altura de Porangatu, onde a estrada secundária some no horizonte e o celular perde sinal antes mesmo de você perceber que está sozinho de verdade. Era meio-dia de uma terça-feira sem nome, dessas que parecem todas iguais quando você carrega a ausência como carga permanente. Fazia 3 anos que Maria tinha partido. 3 anos que eu dirigia com o retrovisor virado para o lado errado, porque não aguentava ver o banco vazio onde ela costumava dormir com a cabeça encostada na janela. 3 anos conversando sozinho na boleia, respondendo perguntas que ninguém mais fazia. O caminhão vazio fazia barulho demais. Cada solavanco na suspensão ecoava pela carroceria oca, lembrando que eu voltava de Araguaína sem carga, sem destino certo, apenas cumprindo tabela, porque parar significava pensar. E pensar doía mais que as costas depois de 16 horas na estrada. Estava naquele transe de quem dirige no automático, olho na pista, mente em outro lugar, quando vi a poeira. Não era poeira comum de carro passando. Era poeira parada, grossa, subindo em nuvens irregulares no acostamento a uns 200 metros à frente. Como quando alguém bate os pés na terra seca, desesperado. Tirei o pé do acelerador. O Scania gemeu na redução. Meu estômago apertou com aquele instinto que a estrada ensina. Quando algo não está certo, a paisagem grita antes das palavras. Cheguei mais perto. A nuvem de poeira se abria e fechava, e então eu vi. Uma mulher jovem, cabelos louros desgrenhados colados no rosto suado, tremia no meio de um formigueiro vermelho. Não era um formigueiro qualquer. Era daqueles de fogo que a gente aprende a desviar desde criança, do tipo que arde na pele e deixa bolha por dias. Ela estava descalça, de bermuda jeans e blusa rasgada no ombro. As pernas cobertas de formigas que subiam rápido demais, mordendo, queimando. As mãos estavam amarradas na frente do corpo com um pedaço de corda fina, e ela sacudia as pernas, pulava de um pé para o outro, tentando espantar o que não tinha como espantar. Os olhos dela encontraram os meus através do para-brisa. Era um olhar que eu conhecia. O mesmo que Maria me deu na UTI, quando já não tinha força para falar, mas implorava com as pupilas. Não me deixa. Do lado dela, a uns 3 metros, um homem de terno branco. Branco mesmo, como se tivesse saído de um casamento ou velório, estava parado com as mãos nos bolsos, chapéu panamá na cabeça, óculos escuros espelhados. Ele não ajudava. Ele observava. E pior, sorria. Apontava o dedo para ela, ria, dava um passo para trás quando ela tentava se aproximar, como quem brinca de gato e rato. Falava algo que eu não ouvia, mas o gesto era claro. Estava se divertindo. Atrás dele, uma caminhonete Hilux branca, 0 km, porta do motorista aberta, motor ligado. Fumacinha saindo do escapamento. O ar tremia com o calor e o silêncio. Não tinha mais ninguém. Só o cerrado imenso, o céu azul demais e aquela covardia acontecendo como se fosse normal. Meu peito apertou. As mãos suaram frio no volante. Não deu tempo de pensar. Virei o volante com força, cruzei o caminhão inteiro no meio da via de barro, travando as 2 faixas. Bati a mão na buzina e segurei. O som ecoou pelo vazio como um berro de bicho ferido. Acendi o farol alto mesmo com o sol rachando, só para mostrar presença. O homem de branco virou o rosto para o meu lado. Mesmo de longe, deu para ver a surpresa virando irritação. Ele abriu os braços, fez gesto largo com a mão, como quem diz, "O que é que você quer?" Desliguei o motor. O silêncio voltou, mas agora era outro silêncio, mais pesado. Abri a porta da boleia. Meus joelhos estalaram quando desci os degraus de metal quente.
62 anos, coluna torta, ombro direito que dói quando chove, mas raiva dá força que idade nenhuma tira. Fui até o compartimento lateral, destravei, peguei o macaco hidráulico, não porque eu ia usar, mas porque covardes entendem peso antes de entender palavra. A jovem me viu chegando, ela parou de pular, as pernas tremiam, inchadas, vermelhas, cobertas de mordidas que formavam manchas vivas na pele clara. As lágrimas desciam em silêncio, misturadas com suor e terra. O homem de branco deu 2 passos na minha direção. Segue teu caminho, velho. Isso aqui não é contigo. A voz era fina, arrastada, cheia de desprezo. Sotaque de cidade grande, relógio caro no pulso. Sapato de couro italiano coberto de poeira que não combinava com ele. Não respondi, só continuei andando. Ele abriu os braços de novo, dessa vez com impaciência. Tô falando sério, velho. Dá meia volta e esquece o que viu. Ela tá aprendendo uma lição. Não se mete. Cheguei a 2 metros dele. Parei. O macaco hidráulico pesava na mão direita. O sol batia na nuca. O cheiro de formiga morta e terra quente subia do chão. Olhei para ele. Olhei para o formigueiro. Olhei para a moça. E aí eu disse, com a voz que só sai quando você já perdeu tanto que não sobra medo: tira ela daí, agora. Ele riu, mas a risada saiu torta. O homem de branco tirou os óculos escuros devagar, com aquele gesto de quem quer intimidar. Os olhos eram pequenos, claros, vazios. Olhos de quem machuca porque pode, não porque precisa. Ou o que, velhote? Ele deu um passo na minha direção, peito estufado. Vai fazer o que com esse ferro velho na mão? Não respondi. Passei reto por ele. A moça estava a 3 metros. Cada segundo que passava, mais formigas subiam. Já tinham alcançado as coxas dela. Vi quando uma entrou por dentro da bermuda. Ela soltou um gemido abafado, mordendo o lábio inferior até sair sangue. Tirei o casaco de lona que estava amarrado na cintura. Aquele mesmo que Maria tinha costurado um remendo no cotovelo, dizendo que ia durar mais que eu, e joguei sobre as pernas da jovem. As formigas grudaram no tecido. Abaixei rápido, ignorando a dor no joelho, e passei o pano para baixo com força, arrastando os bichos, esmagando o que dava. Respira pelo nariz. Falei baixo, olhando nos olhos dela. Pelo nariz. Devagar, ela tentou. O peito subia e descia rápido demais, em pânico. As mãos amarradas tremiam na frente do corpo. Os pulsos estavam roxos, onde a corda apertava. Segurei os braços dela com cuidado, procurando o nó. Era daqueles que aperta mais quando você puxa. Típico de quem sabe amarrar para machucar. Espera, sussurrei. Já vai sair. Atrás de mim, o homem gritou. Ei, eu tô falando com você. Não virei. Peguei a faca que carrego na bainha do cinto, pequena, cabo de madeira gasto, presente do meu sogro que já se foi, e cortei a corda num movimento só. As mãos dela caíram, livres. Os dedos estavam brancos de tão apertados. Passei o braço por baixo dos ombros dela e a ergui do formigueiro. Ela era leve, leve demais. Ossos saltados, pele fina sobre as costelas. Quanto tempo fazia que ninguém olhava direito para essa menina? Caminhei de costas, segurando ela, batendo a poeira das pernas dela com o casaco, sacudindo as últimas formigas que insistiam em subir. A jovem se agarrou no meu braço, as unhas cravando na pele, e soluçou uma vez, alto, como se tivesse segurado o choro por horas. Tá tudo bem, menti. Já passou. Encostei ela no degrau da boleia do caminhão, no espaço de sombra que o Scania fazia. Subi correndo, peguei a garrafa de água que estava no porta-copos, destampei, voltei. Bebe devagar. Ela bebeu. A água escorreu pelo canto da boca, molhando a blusa suja. Peguei a toalha que uso para limpar as mãos depois de abastecer, molhei com água, torci e passei na nuca dela. O corpo inteiro estremeceu com o alívio. As pernas estavam cobertas de picadas.
Pequenas bolhas vermelhas, algumas já estourando, outras formando caroços duros. Contei rápido. Mais de 50 mordidas. Talvez 100. Atrás de mim, a voz do homem veio diferente, mais baixa, perigosa. Você não sabe onde está se metendo. Virei devagar. Ele estava a 5 passos, mãos nos bolsos. A pose era casual, mas o maxilar estava travado. O suor começava a marcar o colarinho branco da camisa. Essa aí... Ele apontou para a moça com o queixo. É problema meu. Deve dinheiro. Muito dinheiro. E não paga. Então eu cobro do jeito que dá. Cobrando com formiga? A voz saiu mais grossa do que eu esperava. Ele sorriu, sem humor. Cobrando do jeito que ela entende. Peguei o celular no bolso. Velho, tela trincada, mas a câmera ainda funcionava. Apontei para ele, apertei o botão vermelho. A luz de gravação acendeu. O sorriso dele morreu. Guarda essa porra. Não, eu mandei guardar. Ele deu 2 passos rápidos na minha direção. Levantei a mão livre, a que segurava o macaco. Mais um passo e eu grito. Apontei para o celular. E fica tudo gravado. Seu rosto, sua placa, sua voz. Ele parou, olhou para o caminhão atravessado, olhou para a estrada vazia, olhou para a câmera. E então fez o que covarde sempre faz. Tentou arrancar o celular da minha mão. Desviei para o lado. Ele errou, perdeu o equilíbrio, pisou na terra fofa do acostamento e quase caiu. O chapéu voou. Ele se agachou para pegar rápido, como se a dignidade tivesse caído junto. Aproveitei. Andei até a Hilux. Motor ligado. Chave no contato. Abri a porta, puxei a chave, arranquei com força. O motor morreu com um suspiro. Você não vai a lugar nenhum. Falei guardando a chave no bolso. O rosto dele desmanchou. Foi quando entendi. Ele tinha certeza de que ninguém ia parar. Certeza de que podia fazer o que quisesse no meio do nada, porque ninguém nunca parava, ninguém nunca via, ninguém nunca se metia. Mas hoje, alguém parou. Voltei para perto da moça. Ela tinha encolhido o corpo, abraçando os joelhos, olhando para baixo. A respiração ainda estava rápida. Como você se chama? Perguntei baixo. Ela demorou. A voz saiu rouca, fininha. Ana Clara. Ana Clara. Repeti para gravar. Eu sou João, João das Neves, mas todo mundo me chama só de João mesmo. Você tá machucada? Ela acenou que sim com a cabeça. As lágrimas caíam direto no chão de terra. Ele me pegou na saída da cidade. Disse que eu ia pagar pelo que devo. Me trouxe para cá. Me jogou no formigueiro. Disse que era para eu aprender. A voz dela quebrou no final. Aprender o quê? Perguntei, já sabendo que a resposta ia doer. A não fugir. O mundo ficou menor. Abri o compartimento de emergência que fica embaixo do banco do motorista. Kit de primeiros socorros que eu montei depois que Maria se foi. Porque ela sempre dizia, João, um dia você vai precisar salvar alguém e vai estar preparado. Peguei a pomada para queimadura, o soro fisiológico, as gases esterilizadas, o esparadrapo. Isso vai arder um pouco, avisei. Lavei as picadas com o soro. Ela prendeu a respiração, fechou os olhos, apertou os dentes. Sequei com a gaze. Passei a pomada devagar, em cada bolha, em cada mancha. As pernas dela estavam quentes demais, inflamadas. Fiz curativos improvisados nas partes piores. Não era perfeito, mas ia segurar até a gente chegar num hospital. Foi quando ouvi o som, distante, agudo, cortando o silêncio, sirene. Olhei para o homem de branco. Ele também tinha ouvido. O rosto ficou pálido debaixo do bronzeado artificial. Você chamou a polícia? Ele deu um passo para trás. Chamei, menti, não tinha chamado. Mas às vezes Deus manda sirene sem você pedir. Ele olhou para a Hilux, para as chaves no meu bolso, para o caminhão atravessado, para a estrada sem saída. E então correu, não para a caminhonete, para o mato. Assoviei, alto, curto. O alarme do caminhão disparou.
Buzina berrando, farol piscando, aquele escândalo todo que eu programei depois que tentaram roubar a carga uma vez em Goiás. Ele tropeçou no susto, caiu de joelhos na terra, levantou rápido, mas a coragem já tinha ido embora. A sirene ficou mais perto. "Fica aí", falei para Ana Clara. "Não sai daqui." Caminhei até onde ele estava, mantendo distância. Não sou herói, não sou novo, mas também não viro o rosto. A viatura da polícia militar surgiu na curva, poeira vermelha subindo atrás. 2 policiais, um jovem, outro com cara de estrada. Desliguei o alarme do caminhão. O silêncio voltou, pesado. O policial mais velho desceu, mão no coldre, olhando a cena. Caminhão atravessado, Hilux branca, homem de branco no chão, moça ferida na sombra. "O que aconteceu aqui?" Entreguei o celular. A gravação ainda rodava. "Tá tudo aí", falei, do começo ao fim. Ele assistiu. O maxilar dele travou. Olhou para o homem de branco. Olhou para Ana Clara. "Ele fez isso?" "Fez." O policial mais novo já tinha ido até Ana Clara, ajoelhado ao lado dela, perguntando baixo se estava bem. Ela mal conseguia falar. Entreguei as chaves da Hilux. Ele tentou fugir, mas não deixei. O policial pegou as chaves, pesou na mão, olhou para mim. Nome: João das Neves, caminhoneiro, CPF. "Não precisa." Ele estendeu a mão. "Obrigado." Apertei. A mão dele era firme. "Ela precisa de hospital", falei. "As picadas estão feias. Vamos levar agora." O homem de branco foi algemado sem resistência. Pequeno, patético, sem o terno branco reluzindo, sem o sorriso, ele não era nada. Ana Clara foi levada com cuidado para a viatura. Antes de entrar, ela virou para mim. Os olhos vermelhos, inchados, mas com algo diferente agora. "Gratidão." "Obrigada", ela sussurrou. Balancei a cabeça. "Vai ficar bem." A viatura partiu. A poeira subiu. O silêncio voltou. Fiquei sozinho na estrada vazia, com o casaco sujo de formiga na mão e o coração batendo mais rápido do que devia. Olhei para o céu. Azul demais. Imenso demais. E pela primeira vez em 3 anos, senti que Maria estava vendo. Dirigi até Porangatu, sem pensar direito no que estava fazendo. O caminhão roncava na estrada vazia, mas minha cabeça estava longe, presa naqueles olhos de Ana Clara pedindo socorro. Olhos que me lembravam outra coisa. Outra pessoa. Outro pedido que eu não pude atender completamente. Maria tinha morrido num hospital. Sozinha nos últimos minutos, porque eu estava na estrada, a 400 quilômetros de distância, achando que ainda dava tempo de chegar. Não deu. Desde então, eu evitava o hospital como quem evita espelho. Não queria ver o que tinha do outro lado. Mas daquela vez era diferente. Estacionei o Scania na sombra de um IP roxo do lado de fora do hospital regional. Prédio baixo, pintura descascada, ar-condicionado pingando água na calçada. Cheiro de éter e desinfetante chegava até a rua. Entrei pela porta da emergência. O corredor estava cheio, criança chorando no colo da mãe, velho com soro no braço sentado em cadeira de rodas, enfermeira passando rápido com uma bandeja de remédios. Luz fria, piso brilhando de tão limpo. Aquele silêncio nervoso de quem espera notícia ruim. A moça da recepção era jovem, cabelo preso num coque apertado, olheira roxa embaixo dos olhos. Pois não? Trouxeram uma moça aqui, Ana Clara, picada de formiga. Polícia trouxe faz uns 40 minutos. Ela digitou no computador velho, que demorou uma eternidade para responder. Tá em atendimento ainda. O senhor é família? Hesitei. Não, mas eu ajudei ela. Só queria saber se tá bem. A moça me olhou com aquele olhar de quem já viu tanto desespero que aprendeu a ler gente. Ela suspirou. Orbe, senta ali. Quando terminar o atendimento, eu aviso. Sentei num banco de plástico duro, perto da janela. A tarde ia caindo. O sol ficava alaranjado.
pintando o céu de goiano com aquelas cores que Maria adorava fotografar com o celular. Fiquei ali 1 hora, talvez 2. Perdi a conta. Só ficava olhando o relógio na parede, os ponteiros andando devagar demais, e pensando nas picadas nas pernas de Ana Clara, nas mãos amarradas, na risada do homem de branco. Fechei os olhos, respirei fundo. Senhor, abri os olhos. Uma médica estava na minha frente. Jaleco branco, estetoscópio no pescoço, olhos cansados, mas gentis. O senhor é o caminhoneiro que socorreu a moça? Levantei rápido demais. O joelho reclamou. Sou. Como ela tá? A médica deu um meio sorriso. Vai ficar bem. As picadas eram muitas, umas 120 ao todo, mas o senhor limpou e passou pomada rápido. Isso fez diferença. Evitou infecção. Ela fez uma pausa. Se tivesse demorado mais meia hora, o quadro seria outro. Senti um nó na garganta. Ela pediu para falar com o senhor. Tá no leito 3, ali no fundo. Pode entrar. Andei devagar pelo corredor, passando pelas macas, pelas cortinas de tecido fino, separando os pacientes. O cheiro de remédio ficava mais forte. Meu estômago revirou, mas continuei. Ana Clara estava deitada numa maca, com lençol branco até a cintura. As pernas estavam enfaixadas, grossas, parecendo 2 colunas de gaze. Soro no braço. Cabelo preso num rabo de cavalo torto, ainda sujo de terra. Mas os olhos estavam abertos e, quando me viram, encheram de lágrimas. João, ela sussurrou. Me aproximei. Puxei uma cadeira de ferro. Sentei do lado da maca. Oi, Ana Clara. Ela tentou sorrir. Não conseguiu direito. Você voltou. Voltei. Precisava saber se estava bem. Ela olhou para o teto, engoliu seco. Ninguém nunca voltou antes. Não soube o que dizer. Então só fiquei ali, em silêncio, deixando que ela falasse no tempo dela. Eu fugi de casa faz 3 meses. A voz dela era baixa, trêmula. Morava em Goiânia com minha mãe e o padrasto. Ele bebia. Batia nela. Batia em mim. Um dia, eu juntei coragem e saí. Peguei um ônibus, vim para cá, achando que ia conseguir trabalho, recomeçar. Mas ela pausou, mordendo o lábio. Não consegui nada. Fiquei na rua. Dormi em rodoviária. Passei fome. Meu peito apertou. Aí apareceu aquele homem. Ela limpou o rosto com as costas da mão. Disse que podia me arrumar emprego numa fazenda. Deu dinheiro para eu comer. Foi gentil. Eu confiei. A voz dela quebrou. Fui idiota. Não foi não, falei firme. Você foi humana e ele foi monstro. Ela me olhou, os olhos brilhando. Ele me levou para uma casa. Trancou a porta. Disse que eu tinha dívida agora. Que o dinheiro que ele gastou comigo tinha que ser pago. Que eu ia trabalhar para ele até quitar. Ela respirou fundo, tremendo. Eu tentei fugir ontem de madrugada. Consegui sair pela janela dos fundos. Corri, mas ele me achou na estrada de manhã e aí... Ela não precisou terminar. Segurei a mão dela, pequena, fria, cheia de arranhões. Acabou, falei baixo. Ele foi preso. Não vai te fazer mais nada. E agora? Ela me olhou com um desespero que cortava. Eu não tenho para onde ir, João. Não tenho nada. Nem roupa, nem dinheiro. Nada. Pensei rápido. Rápido demais para ser sensato. Você tem um lugar. Pode ficar comigo. As palavras saíram antes de eu filtrar. Ela arregalou os olhos. Como assim? Tenho uma casa pequena em Gurupi. Herdei do meu pai. Fica vazia a maior parte do tempo, porque eu vivo na estrada. Mas tem cama, tem comida, tem teto. Respirei fundo. Você pode ficar lá até se organizar. Sem pressa, sem dívida, sem nada em troca. Ana Clara me olhou como se eu tivesse falado em outra língua. Por quê? Ela sussurrou. Por que você está fazendo isso? Olhei para as mãos dela, pequenas, machucadas. E lembrei das mãos de Maria no último dia, segurando as minhas, pedindo para eu não esquecer de viver. Porque alguém precisa, respondi. E porque eu posso. Ela chorou.
Chorou muito. E dessa vez não era choro de dor, era choro de alívio. A médica voltou meia hora depois, disse que Ana Clara precisava ficar internada até o dia seguinte, só para observação. Que as picadas estavam controladas, mas era melhor garantir. Eu volto amanhã cedo, falei levantando. Qualquer coisa, pede para ligarem para mim. Anotei meu número num pedaço de papel, deixei com a enfermeira. Passei pela recepção. Paguei a taxa de atendimento sem Ana Clara saber. Não era muito, mas era o que eu podia fazer. Saí do hospital quando a noite já tinha caído. O céu estava cheio de estrelas, daquelas que só aparecem longe da cidade. Encostei no caminhão, respirei fundo e senti algo estranho. Não era felicidade, ainda não, mas era propósito. Pela primeira vez em 3 anos, eu tinha acordado, dirigido, parado, agido. Não por obrigação, não por rotina, mas porque alguém precisava. E Maria, onde quer que estivesse, estava sorrindo. Voltei para o hospital às 6 da manhã. O sol ainda estava nascendo, pintando o cerrado de dourado e o frio da madrugada grudava na pele. Comprei pão quentinho na padaria da esquina, um copo de café com leite, uma blusa de moletom simples numa lojinha que abria cedo perto da rodoviária. Não sabia o tamanho direito, mas parecia que ia servir. Ana Clara já estava sentada na beira da maca quando entrei, ainda com as pernas enfaixadas, mas o rosto estava diferente, descansado, limpo. Alguém tinha ajudado ela a tomar banho e amarrar o cabelo. "Bom dia", ela disse, e a voz saiu mais firme. "Bom dia." Entreguei o saco de papel com o pão. "Trouxe café. Não sabia o que você gostava." Ela pegou, abriu e o cheiro de pão fresco encheu o cubículo. Mordeu devagar, fechando os olhos como se fosse a primeira vez que ela sentia gosto de comida em meses. Talvez fosse. "Obrigada", ela sussurrou, com a boca cheia. Entreguei a blusa também. Para a estrada. Esfria no ar-condicionado do caminhão. Ela passou a mão no tecido, sentindo a textura, e olhou para mim com aquele jeito de quem não está acostumada a receber nada sem ter que dar algo em troca. "Eu vou pagar tudo isso, João. Juro. Quando eu arrumar trabalho, eu..." "Não precisa." Cortei firme, mas gentil. "Isso não é empréstimo, é presente." Ela abriu a boca para falar algo, mas não saiu som. Só acenou com a cabeça e voltou a comer. A médica liberou Ana Clara 1 hora depois, com uma receita de antibiótico, pomada e analgésico. Passei na farmácia, comprei tudo, guardei no bolso. Ela mancava quando andava, mas recusou a cadeira de rodas que a enfermeira ofereceu. "Eu consigo", disse teimosa. Reconheci aquilo. O orgulho de quem já caiu tanto que não quer parecer fraco de novo. Ajudei ela a subir no caminhão. 3 degraus de metal que, para o corpo dela machucado, deviam parecer uma montanha. Sentou no banco do carona, puxou o cinto e ficou olhando pela janela como se nunca tivesse visto uma estrada antes. Liguei o motor. O Scania roncou, vibrando embaixo dos nossos pés. Ela se assustou um pouco, segurou no painel. "É barulhento", falei, meio sem graça. "Mas é confiável." "Eu gosto", ela disse. E sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, torto, mas real. Rodamos em silêncio pelos primeiros 20 quilômetros. O sol subia rápido, iluminando o cerrado, as árvores retorcidas, os cupinzeiros vermelhos que pareciam castelos. Ana Clara ficou vidrada na paisagem, o rosto colado na janela, como criança vendo o mundo pela primeira vez. "Você sempre quis ser caminhoneiro?" ela perguntou de repente. A pergunta me pegou de surpresa. "Não." Sorri para o volante. "Eu queria ser mecânico, consertar as coisas, sabe? Mas meu pai era caminhoneiro. Quando ele morreu, eu herdei o caminhão e a profissão junto." "E você gostou?" pensei. "Gostei da estrada, da liberdade, de não ter chefe mandando. Mas..." Pausei. "É solitário, muito." "Você tem família?" O peito apertou. "Tive. Minha esposa Maria.
A gente ficou junto 38 anos. Ela morreu faz 3 anos. Câncer. Rápido demais. Sinto muito. Eu também. O silêncio voltou. Mas era um silêncio diferente agora. Não desconfortável, só triste, do jeito certo. E filhos? Ana Clara perguntou baixinho. Não. A gente tentou, não veio. Engoli seco. Maria sempre disse que Deus ia mandar alguém pra gente cuidar de outro jeito. Eu nunca entendi o que ela quis dizer, até ontem. Ana Clara virou o rosto para mim. Os olhos brilhavam. Não precisei explicar. Ela entendeu. Chegamos em Gurupi no fim da manhã. Cidade pequena, mas com movimento. Caminhões parando para abastecer, gente na feira comprando verdura, bar na esquina com cerveja gelada e música alta. Vida normal. Aquela vida que parecia impossível quando você está no fundo do poço. Minha casa ficava num bairro afastado, perto da saída para Peixe. Rua de terra batida, casas simples de tijolo à vista, cachorro solto na calçada, mangueira pingando no quintal do vizinho. Estacionei o caminhão na frente. A casa era pequena, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, pintura descascada, portão enferrujado. Mas tinha telhado, tinha porta que trancava, tinha janela com vidro inteiro. É aqui, falei. Ana Clara desceu devagar, segurando no espelho retrovisor para não forçar as pernas. Olhou para casa, para a rua, para o céu. É bonita, ela disse. Era mentira, mas era mentira gentil. Abri o portão. A fechadura estava dura de tanto tempo sem uso. Empurrei a porta da frente que rangeu alto. O cheiro de casa fechada bateu na cara. Mofo, poeira, solidão. Eu vinha aqui uma vez por mês, no máximo, só para pagar conta e verificar se não tinha vazamento. O resto do tempo a casa ficava dormindo. Acendi a luz. A sala era simples. Sofá velho coberto com lençol, mesinha de centro, televisão pequena, foto de Maria na parede. Ela sorria na foto, de vestido florido, numa festa junina de anos atrás. Ana Clara parou na frente da foto. Ela era linda. Era, concordei, a voz saindo rouca. Mostrei o quarto de hóspedes. Cama de solteiro, guarda-roupa vazio, janela dando para o quintal onde tinha um pé de manga carregado. Pode ficar aqui, tem lençol limpo no armário do corredor. Toalha também. Banheiro é logo ali. Apontei. Água demora um pouco para esquentar, mas esquenta. Ana Clara entrou no quarto devagar, como se tivesse medo de quebrar alguma coisa. Passou a mão na cama, na cortina desbotada, na parede. Nunca tive um quarto só meu, ela disse baixo. Meu coração apertou. Agora tem. Ela se virou, os olhos cheios d'água de novo. João, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Me apoiei no batente da porta. Só precisa descansar, se cuidar. E quando estiver pronta, a gente pensa no resto. Ela assentiu, limpando o rosto com as costas da mão. Deixei ela sozinha. Fui para a cozinha, abri a geladeira vazia, o armário com 2 latas de sardinha e um pacote de macarrão velho. Ia ter que fazer compra. Comida de verdade. Para 2 pessoas. Fazia 3 anos que eu não pensava em comida para 2. Peguei as chaves do caminhão, voltei até o quarto dela. Vou no mercado. Você fica aí e descansa. Tem água na geladeira. Qualquer coisa, meu número tá na geladeira também, grudado com imã. Tá bom. Mas quando eu ia sair, ela chamou. João, virei. Você não tem medo? Medo de quê? De ter me trazido para sua casa. Você não me conhece. Pode ser que eu seja, sei lá, má, perigosa. Olhei para ela. Magrinha, machucada, assustada. Você não é má, falei. Você só teve azar, mas azar acaba. E recomeço existe. Saí antes que ela visse a lágrima que eu segurei. No mercado enchi o carrinho sem pensar muito. Arroz, feijão, frango, legumes, frutas, pão, manteiga, café, leite, biscoito. Na fila do caixa, uma senhora me olhou curiosa. Visita, seu João? Era Dona Lourdes, vizinha de 3 casas para baixo. É,
Uma... uma sobrinha. Vai ficar uns dias. A mentira saiu fácil demais, mas era necessária. Cidade pequena fala. E Ana Clara não precisava de mais olhares julgando. Que bom! Fazia tempo que essa casa estava muito quieta. Sorri sem responder. Voltei com 6 sacolas. Ana Clara estava na sala, sentada no sofá, olhando para a foto de Maria. Levantou rápido quando me viu, tentou ajudar com as compras. Deixa, falei. Suas pernas precisam descansar. Mas ela insistiu. Pegou as sacolas mais leves, levou para a cozinha, começou a guardar as coisas no lugar certo sem eu precisar falar nada. Percebi então que ela precisava daquilo. Precisava se sentir útil, precisava não ser peso. Deixei ela ajudar. Quando tudo estava guardado, fiz arroz, feijão e frango desfiado. Simples, mas cheiroso. A casa encheu daquele cheiro de comida caseira que fazia tempo que não existia ali. Sentamos na mesinha da cozinha. Servi os pratos. Ela olhou para a comida com aquele olhar de quem não acredita. Bom apetite, falei. Bom apetite. Comemos em silêncio. Mas era um silêncio bom. Silêncio de companhia. E ali, naquele momento simples, com o sol da tarde entrando pela janela e o barulho dos talheres batendo no prato, eu senti algo que não sentia faz 3 anos. A casa respirava de novo. A primeira noite foi estranha. Deitei na minha cama, no quarto que dividia com Maria por tantos anos, e fiquei olhando para o teto. A casa tinha sons diferentes agora, a respiração de outra pessoa do outro lado da parede, o ranger do colchão quando Ana Clara se mexia. A torneira do banheiro que ela abriu de madrugada, o barulho da água correndo, sons de vida. Eu tinha me acostumado com o silêncio, com a ausência, com o vazio que ocupava todos os cantos. E, de repente, a casa estava cheia de novo. Não do jeito que era antes, mas cheia. Dormi pouco. Acordei com o galo do vizinho cantando às 5 da manhã. Me levantei, fui para a cozinha, fiz café. O cheiro encheu a casa. Sentei na mesinha, tomando devagar, olhando pela janela para o quintal onde as mangas já estavam maduras, caindo sozinhas no chão. Bom dia. Virei. Ana Clara estava na porta da cozinha, de pés descalços, com a blusa de moletom que eu tinha dado e a bermuda jeans remendada. O cabelo estava solto, caindo nos ombros, as pernas ainda enfaixadas, mas ela andava melhor. Bom dia. Conseguiu dormir? Consegui. Ela sorriu tímido. Faz tempo que eu não dormia numa cama de verdade. Levantei, peguei outra xícara, servi café para ela. Tem pão também. E manteiga. Obrigada. Sentamos juntos. Ela comeu devagar, saboreando cada mordida, como se tivesse medo que fosse a última. Eu fingia não perceber, mas via. Via a fome que ela ainda carregava dentro, mesmo com a barriga cheia. João, ela começou mexendo na xícara. Eu estava pensando, preciso arrumar um trabalho. Não posso ficar aqui sem fazer nada. Sem contribuir. Suas pernas ainda tão machucadas. Eu sei. Mas logo melhora. E aí nada. Minha voz saiu mais dura que eu queria. Respirei fundo. Desculpa. É que você não precisa se preocupar com isso agora. Foca em melhorar. O resto a gente resolve depois. Ela me olhou por um tempo longo, como se tentasse entender quem eu era de verdade. Por que você é tão gentil comigo? A pergunta voltou. Mas dessa vez era diferente. Não era desconfiança. Era curiosidade genuína. Olhei para o café na minha xícara. Quando Maria estava doente, comecei devagar. No último mês, eu precisei sair para fazer uma entrega. Era longe, interior da Bahia. Ela disse que estava bem, que eu podia ir, que precisava do dinheiro. Pausei, sentindo o nó subir na garganta. Eu fui, e ela piorou. Ligaram do hospital. Eu voltei dirigindo sem parar, 16 horas direto. Mas quando cheguei, a voz falhou. Ela já tinha ido. Ana Clara ficou em silêncio. Eu não estava lá quando ela mais precisou de mim, continuei. E isso me corrói todo dia, todo santo dia. Eu fico pensando, e se eu não tivesse ido?
E se eu tivesse ficado? Será que ela teria durado mais um pouco? Será que eu teria ouvido as últimas palavras? João, eu não posso mudar o passado. Olhei para ela. Mas eu posso escolher o presente. E ontem, quando eu vi você naquele formigueiro, eu não consegui passar reto. Não de novo. Não mais uma vez. Uma lágrima desceu no rosto de Ana Clara. Ela limpou rápido. Maria tinha sorte de ter você. Não. Eu que tinha sorte de ter ela. Ficamos ali, no silêncio pesado que vem depois de feridas abertas. Terminamos o café. Ela insistiu em lavar a louça. Deixei. Os dias começaram a criar um ritmo. Ana Clara trocava os curativos das pernas todos os dias. Eu ajudava, passando a pomada, enfaixando de novo. As marcas estavam melhorando, as bolhas secando, a vermelhidão sumindo. Mas as cicatrizes iam ficar. A gente sabia disso. Ela limpava a casa enquanto eu resolvia pendências. Pagava a conta. Consertava o que estava quebrado. Eu nunca pedia para ela fazer nada, mas ela fazia mesmo assim. Varria, passava pano, arrumava. Como se precisasse provar que não era peso. À tarde, a gente sentava no quintal. Eu colhia as mangas maduras, ela descascava e a gente comia ali mesmo, com o suco escorrendo pelos dedos, doce e fresco. Foi numa dessas tardes que ela começou a falar de verdade. Minha mãe era boa, ela disse olhando para o céu. Trabalhadeira, fazia faxina em 3 casas diferentes. Acordava às 4 da manhã, voltava às 7 da noite. Pausou. Mas ela era fraca, sabe? Não no corpo, na alma. Quando meu pai foi embora, ela desmoronou. E quando o Arnaldo apareceu, ela se agarrou nele como se fosse tábua de salvação. Arnaldo era o padrasto? É. A voz dela endureceu. Ele era gentil no começo. Trazia comida, pagava conta, fazia minha mãe sorrir. Eu até gostava dele. Mas depois que eles casaram, ela engoliu seco. Ele mudou, começou a beber, a gritar, a bater. Primeiro só nela, depois em mim também. Cerrei os dentes. Você falou para alguém? Falei. Para vizinha, para professora, até fui na delegacia uma vez. Ela deu uma risada amarga. Sabe o que aconteceu? Nada. Ele jurou que ia mudar. Minha mãe defendeu ele e eu fiquei parecendo louca. Ana Clara olhou para mim. Então eu fugi. Juntei um dinheiro que eu guardava escondido, esperei ele dormir bêbado e saí. Nunca mais voltei. E sua mãe? Não sei, não liguei, não mandei mensagem. Os olhos dela brilharam. Eu sei que é covarde, mas eu não aguentava mais, João. Eu tinha 19 anos e sentia que ia morrer ali. Então escolhi viver. Segurei a mão dela. Não foi covardia, foi coragem. Ela apertou minha mão de volta, pequena, calejada. E você? Ela perguntou. Você tem arrependimentos com Maria, além de não ter chegado a tempo? A pergunta doeu, mas era justa. Tenho. Respirei fundo. Eu trabalhava demais. Ficava semanas fora. Maria ficava sozinha aqui. Ela nunca reclamou, mas eu via nos olhos dela a solidão. Pausei. Quando ela descobriu o câncer, eu prometi que ia parar, que ia ficar mais em casa, que a gente ia viajar, aproveitar, viver. A voz tremeu. Mas eu continuei trabalhando, porque precisava do dinheiro, porque era o que eu sabia fazer, porque eu tinha medo de parar e perceber que eu não sabia viver de outro jeito. João... E aí ela se foi, e eu fiquei com a promessa quebrada. Com a casa vazia, com o arrependimento que não dá para consertar. Ana Clara se levantou, mancando um pouco, e veio até onde eu estava sentado. Me abraçou. Simples, sem falar nada. Eu deixei. E pela primeira vez em 3 anos, chorei. Chorei pela Maria que eu perdi, pela promessa que eu quebrei, pelo tempo que eu desperdicei. Chorei por tudo que eu guardei dentro, sozinho, dirigindo estradas vazias, fingindo que estava bem. E Ana Clara ficou ali, segurando, em silêncio,
deixando eu quebrar sem julgar. Quando parei, ela se afastou, limpou meu rosto com a barra da blusa de moletom. Você sabe o que eu acho? Ela disse baixinho. Acho que Maria te perdoou e acho que está na hora de você se perdoar também. Olhei para ela, jovem, ferida, mas com uma sabedoria que só quem sofreu consegue ter. Como é que você é tão forte? Perguntei. Ela sorriu triste. Não sou forte. Só aprendi que a gente quebra, mas também conserta. E às vezes, quem ajuda a consertar a gente é a pessoa que a gente menos esperava. Naquela noite, depois do jantar, sentamos na sala. Liguei a televisão velha, mais para o barulho do que para assistir. Ana Clara estava enrolada num cobertor no sofá, as pernas esticadas, e eu na poltrona do lado. João? Oi! Você acha que eu vou conseguir recomeçar, digo, virar gente de novo? Desliguei a TV. Olhei para ela. Você já é gente, Ana Clara. Nunca deixou de ser. Me inclinei para frente. E sim, você vai conseguir, porque você é teimosa, corajosa e porque agora você não está sozinha. Ela mordeu o lábio segurando o choro. Obrigada, João, por tudo, por ter parado naquela estrada, por não ter passado reto, por me ver. Eu que agradeço. Por quê? Olhei para a foto de Maria na parede. Porque você me lembrou que ainda dá para salvar alguém. E que salvar alguém, às vezes, salva a gente também. Ana Clara adormeceu no sofá naquela noite. Não tive coragem de acordar ela. Peguei um cobertor, coloquei por cima, apaguei a luz e fui para o meu quarto. Antes de dormir, olhei pela janela. As estrelas brilhavam no céu do cerrado. E pela primeira vez em muito tempo, senti que Maria estava perto. Não no jeito que dói, mas no jeito que acalenta. Como se ela estivesse dizendo, tá vendo, João? Eu te disse que você ia salvar alguém e que essa pessoa ia te salvar também. Fechei os olhos e dormi. Sem pesadelo, sem vazio, só com paz. Uma semana tinha passado. Ana Clara já andava sem mancar. As pernas ainda tinham marcas, cicatrizes rosadas que iam clarear com o tempo, mas a dor tinha ido embora. Ela sorria mais, comia melhor, tinha até engordado um pouco, o rosto menos cavado, os olhos menos fundos. A gente tinha criado uma rotina. Eu acordava cedo, fazia café, ela levantava logo depois e a gente tomava juntos. Depois eu ia resolver o que precisava, mercado, banco, manutenção do caminhão, e ela ficava cuidando da casa. Não porque eu pedia, mas porque ela queria. À tarde a gente sentava no quintal e conversava, sobre tudo, sobre nada. Ela me contava histórias da infância, das poucas coisas boas que teve. Eu contava sobre Maria, sobre as estradas, sobre os lugares que conheci. Pela primeira vez em 3 anos, a casa parecia viva. Foi numa quinta-feira de manhã que tudo mudou. Eu tinha ido na cidade resolver uns papéis do caminhão no Detran. Ana Clara ficou em casa, disse que ia fazer almoço. Quando voltei, 2 horas depois, encontrei ela sentada no chão da sala, de costas para a parede, abraçando os joelhos, tremendo. O celular dela, um aparelho velho que eu tinha comprado na semana anterior para ela poder ligar se precisasse, estava caído no chão, a tela acesa. Ana Clara, corri até ela, me ajoelhei na frente. Os olhos dela estavam arregalados, vidrados, as pupilas dilatadas. Respiração rápida e irregular. O que aconteceu? Segurei os ombros dela. Ana, olha para mim. O que foi? Ela piscou. A voz saiu fraca, tremida. Ele mandou mensagem. Peguei o celular do chão. A tela mostrava uma conversa aberta, número desconhecido, e a mensagem mais recente fez meu sangue gelar. Você acha que vai ficar escondida para sempre? Eu te acho, e quando eu achar, você vai pagar. Com juros. Embaixo tinha mais. O velho caminhoneiro não vai poder te proteger. Ninguém pode. E a última, enviada 5 minutos atrás. Gurupi é pequena. Meu estômago revirou.
Como ele conseguiu seu número? Não sei, ela soluçou. Eu não dei para ninguém, só para você e para Dona Lourdes quando ela pediu. Dona Lourdes, a vizinha. Apertei os dentes. Ela devia ter comentado com alguém. E em cidade pequena, informação viaja rápido, muito rápido. Ele saiu da cadeia? Ana Clara perguntou, a voz quebrando. Como? Eu pensei. Eu também. Me levantei, peguei meu celular, disquei o número do delegado que tinha cuidado do caso. Tocou 3 vezes antes de atender. Alô? Delegado Moreira? É João das Neves, o caminhoneiro que... Sei quem é, o que foi? O homem que agrediu a moça, o de branco. Ele tá solto? Silêncio do outro lado. Silêncio que fala mais que palavra. Tá, ele disse. E o tom era de quem já sabia que ia dar problema. Ele pagou fiança ontem à tarde. Advogado caro, juiz compreensivo, não teve o que fazer. Ele torturou uma menina. Eu sei. Mas a defesa alegou que não houve lesão grave, que foi um conflito pessoal, que ele tem residência fixa e não oferece risco. O delegado suspirou. Eu briguei, João, briguei muito, mas a lei tem brecha, e quem tem dinheiro acha a brecha. Fechei os olhos. Respirei fundo para não explodir. Ele está ameaçando ela, por mensagem. Manda print para mim. Vou abrir outro boletim. Mas... Ele pausou. João, dinheiro compra muita coisa, inclusive tempo. Isso vai demorar. E enquanto isso, ela fica em perigo. Infelizmente, desliguei. Olhei para Ana Clara. Ela tinha escondido o rosto entre os joelhos, os ombros tremendo. Ele vai me matar, ela sussurrou. Ele vai me achar e me matar. Não vai. Ela ergueu o rosto, os olhos vermelhos, inchados. Como você sabe? Porque eu não vou deixar. Fui até o quarto, abri o guarda-roupa, puxei a gaveta do fundo. Lá dentro, enrolada num pano velho, estava a espingarda calibre 12 do meu pai. Herdei junto com o caminhão. Nunca usei, mas sempre mantive limpa, lubrificada, pronta. Peguei a caixa de cartuchos que estava junto. Voltei para a sala. Ana Clara arregalou os olhos quando me viu com a arma. João, eu não vou usar. Coloquei a espingarda apoiada no canto da sala, longe, mas visível. Mas ele precisa saber que eu posso. Ela engoliu seco. Você está disposto a matar alguém por minha causa? Olhei nos olhos dela. Eu estou disposto a proteger alguém por sua causa. Se ele vier com violência, vai encontrar resistência. Simples assim. João, eu não quero que você se meta em problema por mim. Você já fez demais. Eu posso ir embora, sumir, ir para outra cidade. Ele não vai. Vai. Cortei, firme. Homem como ele não desiste. Você fugir não resolve, só adia. Respirei fundo. Você fica aqui e a gente enfrenta isso, juntos. Ela me olhou como se eu tivesse 3 cabeças. Por quê? Por que você está fazendo tudo isso? Me sentei no chão do lado dela. Encostei na parede, porque 3 anos atrás eu não pude proteger quem eu amava. Ela morreu e eu não estava lá. Olhei para o teto. Mas você está aqui, agora, e eu posso fazer diferente. Posso escolher ficar, escolher lutar, escolher não virar as costas. Ana Clara se jogou no meu peito e chorou. Eu segurei ela, deixando molhar minha camisa, sentindo o corpo pequeno dela tremer nos meus braços. Eu não vou deixar nada acontecer com você, sussurrei. Pode confiar. Naquela noite, nenhum de nós dormiu direito. Tranquei todas as portas, todas as janelas. Deixei a luz da frente acesa. Coloquei a espingarda perto da cama, carregada, travada, mas pronta. Ana Clara ficou no quarto dela, mas deixou a porta entreaberta. Eu ouvia ela se mexendo, acordando a cada barulho, a cada vento que batia na janela. Às 3 da manhã, escutei passos no corredor. Levantei rápido, coração disparado. Mas era só ela. De pé na porta do meu quarto, abraçando um travesseiro, os olhos cheios de medo. Eu não consigo dormir, ela sussurrou. Toda vez que fecho os olhos, eu vejo ele.
Vejo o formigueiro. Vejo... Vem cá. Ela entrou. Sentou na beirada da cama, ainda abraçada no travesseiro. Deita, falei. Aqui, do lado de fora da coberta. Eu fico acordado, te vigiando. João, você não precisa... Preciso e quero. Agora deita. Ela obedeceu. Deitou de lado, de costas para mim, encolhida, ainda tremendo. Peguei o cobertor extra e coloquei por cima dela. Fiquei sentado, de costas apoiada na cabeceira, olhando para a porta. A espingarda no colo, o silêncio da casa, o som da respiração dela aos poucos, ficando mais lento, mais calmo. E então, ela dormiu. Fiquei ali a noite toda, acordado, vigilante, protegendo, porque era o que Maria faria. E era o que eu devia ter feito antes. Mas dessa vez, eu não ia falhar. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Liguei para o delegado de novo. Moreira, preciso de um favor. Diz, medida protetiva, urgente, e se possível, investigação completa sobre o sujeito. Ele não pode ter ficha limpa. Ninguém que faz o que ele fez é de primeira vez. Vou ver o que consigo. Mas, João, essas coisas demoram. Então, apressa. Desliguei antes dele responder. Depois liguei para o meu primo Toninho, que mora em Palmas e trabalha com segurança. Expliquei a situação. Manda foto do cara, ele disse. Vou espalhar na rede. Se ele aparecer na região, a gente fica sabendo. Mandei, desliguei e olhei para Ana Clara, que estava sentada na mesa da cozinha, mexendo no café sem beber. A gente vai resolver isso, falei. Mas até lá, você não sai de casa sozinha. Entendeu? Nem no quintal, nem na calçada. Só comigo. Ela assentiu. João? Oi? Obrigada por não me abandonar. Segurei a mão dela através da mesa. Nunca. E naquele momento, eu entendi uma coisa. Eu não estava mais salvando Ana Clara só porque ela precisava. Eu estava salvando ela porque eu precisava. Precisava provar para mim mesmo que ainda dava para fazer diferença, que ainda dava para proteger, que ainda dava para não falhar. E dessa vez, não importava o custo, eu não ia deixar o mal vencer. 2 dias se arrastaram como 2 semanas. A casa, que tinha voltado a respirar, agora prendia o fôlego. Eu mal dormia. Ana Clara comia pouco. A gente se movia em silêncio, pesado, como quem espera tempestade. Eu não tinha saído para a estrada desde que tudo começou. Recusei 3 fretes. Perdi dinheiro, mas dinheiro volta, vida não. Na sexta-feira à tarde o telefone tocou. Era Toninho. João, tenho notícia. Fala. O cara apareceu. Ontem à noite num posto de gasolina na entrada de Gurupi. Câmera pegou ele abastecendo a Hilux branca. Mesma placa. Meu estômago gelou. Ele tá na cidade? Tá. E mais, ele foi visto conversando com gente, fazendo pergunta sobre você, sobre a moça. Toninho pausou. João, esse cara é perigoso, tem ficha. 2 denúncias de agressão em Goiânia. Um processo por tráfico de pessoas arquivado por falta de prova. Ele não é só um babaca rico, ele é criminoso de verdade. Fechei os olhos. Respirei fundo. O que eu faço? Polícia, agora. Leva a menina para a delegacia, faz um boletim, pede proteção e fica longe dele. E se a polícia não resolver a tempo? Silêncio do outro lado. Então você faz o que tiver que fazer. Mas não faz besteira, João. Não vale a pena. Desliguei. Ana Clara estava na porta da cozinha, pálida. Ele tá aqui, né? Não menti. Tá. Ela sentou devagar numa cadeira, as pernas tremendo. Eu sabia, eu senti. Olhou para mim, os olhos molhados. João, eu vou me entregar. Vou falar com ele. Vou pagar o que ele diz que eu devo. Qualquer coisa, só para isso acabar. Não! Minha voz saiu mais alta que eu queria. Respirei, controlei. Não, você não deve nada. E mesmo que devesse, dívida não se paga com sangue. Mas ele vai vir aqui. E você vai se meter. E eu não quero que você morra por minha causa. Me ajoelhei na frente dela. Segurei as mãos frias.
Ana Clara, escuta. Você não é um peso, você não é um problema. Você é uma pessoa boa que teve azar, que sofreu, mas que merece viver. E se esse desgraçado acha que pode continuar machucando você, ele vai ter que passar por cima de mim primeiro. Olhei nos olhos dela. E eu não vou facilitar. Ela chorou. Agarrou minha mão com força. Eu não quero te perder também, João. Você é tudo que eu tenho agora. O peito apertou. Você não vai me perder. A gente vai sair dessa. Juntos. Às 7 da noite fomos para a delegacia. Eu dirigi devagar, olhando pelo retrovisor o tempo todo, procurando a Hilux branca. Não vi, mas sentia. Sentia que ele estava perto. O delegado Moreira nos recebeu no escritório dele. Ouviu tudo. Olhou as mensagens. Olhou a ficha do homem de branco. Rodrigo Tavares, 38 anos. Empresário, várias empresas fantasma, várias denúncias. Vou pedir a prisão preventiva dele de novo, Moreira disse. Mas vai demorar. Tem que passar pelo juiz, e o juiz está de licença até segunda. Ele olhou para Ana Clara. O ideal seria você ir para um abrigo, lugar protegido, longe dele. Não, ela disse firme. Eu não vou me esconder de novo. Já fugi demais. Ana... Não, João. Ela virou para mim. Ele quer me achar, então deixa ele vir. Mas na frente da lei, na frente de testemunha, não escondido num formigueiro. Moreira suspirou. Vou aumentar as rondas na região da casa de vocês. E vou colocar uma viatura fixa na rua, pelo menos durante a noite. Ele me olhou sério. Mas, João, se ele aparecer, você não faz nada. Só liga pra gente. Entendido? Não respondi. Só acenei. Porque sabia que se ele aparecesse e se a polícia não chegasse a tempo, eu ia fazer o que fosse necessário. Voltamos para casa quando já era noite fechada. A viatura prometida estava lá, parada 3 casas para baixo. 2 policiais dentro. Acenaram quando passamos. Entrei com Ana Clara. Tranquei a porta. Verifiquei as janelas. Fechei as cortinas. Peguei a espingarda e deixei perto do sofá, escondida atrás de um pano. Vamos jantar, falei, tentando soar normal. Fiz macarrão ontem. Tem no pote na geladeira. Ela não tinha fome. Eu também não. Mas a gente esquentou e comeu mesmo assim, porque corpo precisa de força, mesmo quando a cabeça está cansada demais para sentir. Depois do jantar, sentamos na sala. Televisão ligada, mas nenhum de nós prestava atenção. Eu olhava para o relógio. 9 da noite, 10, 11. Ana Clara adormeceu no sofá, de lado, encolhida. Coloquei um cobertor nela. Apaguei a luz da sala. Deixei só a da cozinha acesa. Me sentei na poltrona, a espingarda no colo, e fiquei ali, esperando. 00:30 ouvi o barulho. Motor. Baixo, devagar, parando na frente de casa. Levantei em silêncio. Olhei pela fresta da cortina. Hilux branca. Rodrigo Tavares desceu, sozinho. Camisa escura, calça jeans, boné. Olhou para os lados. Viu a viatura 3 casas para baixo, mas não pareceu se importar. Caminhou até o portão da minha casa. Parou, ficou ali, parado, as mãos nos bolsos, olhando para a porta da frente. Meu coração disparou. Peguei a espingarda, destravei. Olhei para Ana Clara. Ainda dormia. Fui até a porta. Abri devagar, só uma fresta, o suficiente para ele me ver. Ele sorriu. Aquele sorriso torto, vazio. Boa noite, velho. Sai daqui. Falei baixo, firme. Calma, calma. Eu só vim conversar. Não tem conversa. Polícia tá ali. Apontei com a cabeça. 3 casas para baixo. Eles te viram chegar. Ele deu de ombros. E daí? Eu não tô fazendo nada de errado. Só vim visitar um conhecido. Eu não sou seu conhecido. E ela não quer te ver. Então vai embora. Ah, ela tá aí dentro? Ele inclinou a cabeça, tentando olhar pela fresta. Deixa eu falar com ela. Só 2 minutinhos. Prometo que não mordo. Não. Ele perdeu o sorriso. Olha aqui, velho.
Eu tentei ser educado, mas você está começando a me irritar. Aquela vagabunda me deve e eu vou cobrar, com ou sem você no caminho. Ela não te deve nada. Deve sim. Eu gastei dinheiro com ela. Comida, teto, roupa. E ela fugiu. Me fez de trouxa. Ele cuspiu no chão. Então agora ela paga. Do jeito que eu quiser. Não enquanto eu estiver vivo, ele riu. Mas a risada era gelada. Isso pode ser arranjado, velho. Abri a porta mais um pouco. Mostrei a espingarda. Só mostrei. Não apontei. Sai. Daqui. Agora. Ele olhou para a arma. Para mim. E deu 2 passos para trás, as mãos levantadas em falsa rendição. Olha só. O velhote está armado. Ele riu de novo. Você acha que me assusta? Você acha que vai atirar em mim? Na frente da polícia, na frente de testemunha? Se você entrar aqui, eu atiro, e a lei me dá esse direito. Chama legítima defesa. Ele ficou parado, medindo, calculando. E então, surpreendentemente, sorriu. Tá bom, eu vou embora, por hoje. Começou a andar de costas, em direção à Hilux. Mas isso não acaba aqui, velho. Eu sou paciente, e cedo ou tarde... Ele apontou para casa. Cedo ou tarde, ela vai ficar sozinha. E aí, não terminei a frase. Não precisou. Ele entrou na caminhonete, ligou o motor e saiu devagar, buzinando 2 vezes, só para provocar. A viatura policial acendeu o farol. Seguiu atrás dele. Fechei a porta. Travei. Encostei nela, tremendo. Suor frio descendo pelas costas. João? Virei. Ana Clara estava acordada, sentada no sofá, os olhos arregalados. Era ele? Era. O que ele queria? Assustar. Guardei a espingarda atrás do sofá de novo, mas não conseguiu. Ela levantou, veio até mim, me abraçou. Eu tô com medo, João. Eu também. Ficamos ali, abraçados no escuro da sala, ouvindo o silêncio voltar. Mas era um silêncio diferente agora, não de paz, de trégua. E a gente sabia, a guerra ainda não tinha acabado. Amanheceu sábado com céu pesado, nuvens cinzas cobrindo o sol, vento trazendo cheiro de chuva. O tipo de manhã que parece prenúncio. Não dormi nada. Fiquei sentado na poltrona a noite toda, a espingarda perto, os ouvidos atentos a qualquer som. Ana Clara tinha voltado para o quarto dela, mas pela fresta da porta eu via a luz acesa. Ela também não dormiu. Às 6 da manhã, ela apareceu na sala. Olheiras fundas, cabelo bagunçado, mas o rosto tinha algo diferente. Determinação. João, precisa parar. O quê? Isso. Ela apontou para a espingarda. Você ficar acordado a noite toda. Você largar sua vida por minha causa. Precisa parar. Ana Clara. Não. Ela se sentou na beirada do sofá. Escuta, eu pensei a noite toda e eu cheguei numa conclusão. Eu não posso continuar vivendo com medo. Não posso continuar te colocando em risco. Não é justo. Não é certo. O peito apertou. Você vai fugir de novo. Não. Ela olhou nos meus olhos. Eu vou enfrentar. Mas do jeito certo. Vou procurar um advogado. Vou fazer uma denúncia formal. Vou contar tudo. O cárcere, as ameaças, tudo. E vou processar ele. A voz dela tremeu, mas não quebrou. Não vai ser rápido. Não vai ser fácil. Mas é a única forma de acabar com isso de verdade. Fiquei em silêncio processando. E se não der certo? Se ele continuar solto? Se vier atrás de você? Aí eu corro. Mudo de cidade. Mudo de nome, se for preciso. Ela respirou fundo. Mas eu não vou mais te usar como escudo, João. Você já fez demais. Salvou minha vida. Me deu casa. Me deu dignidade de volta. Mas eu preciso aprender a me salvar sozinha também. Lágrimas encheram meus olhos. Não de tristeza, de orgulho. Você cresceu, falei a voz rouca. Você me ajudou a crescer. Levantei, sentei do lado dela no sofá. Tá bem, a gente faz isso. Juntos, procura advogado, faz a denúncia, processo, tudo certinho. Segurei a mão dela.
Mas enquanto isso não resolve, você fica aqui, comigo, e a gente se protege, um ao outro. Combinado? Ela apertou minha mão. Combinado. Na segunda-feira de manhã, fomos até o escritório da doutora Luciana Moraes, advogada criminalista que o delegado Moreira tinha indicado. Mulher de seus 50 anos, cabelo curto, olhar firme, jeito de quem não leva desaforo. Ouviu a história toda de Ana Clara. Anotou tudo, fez perguntas, difíceis, dolorosas, mas necessárias. Você tem provas? Perguntou no final. Tenho as mensagens, as marcas das picadas que ainda dá para ver, e o boletim de ocorrência. E testemunha. Ele. Ana Clara apontou para mim. João viu tudo, gravou até. Doutora. Luciana me olhou. Você tem a gravação ainda? Tenho. E entreguei cópia para a polícia também. Ela assentiu, satisfeita. Então a gente tem caso. Vou entrar com ação de reparação de danos, pedido de medida protetiva permanente e, dependendo da investigação da polícia, a gente pode transformar isso em processo criminal completo. Ela olhou para Ana Clara. Vai demorar meses, talvez mais de 1 ano. Você está preparada? Ana Clara engoliu seco. Depois assentiu. Tô. Ótimo. Então vamos à luta. Saímos do escritório com uma sensação estranha. Não era alívio, não era vitória, era começo. Começo de algo que devia ter começado antes, mas que agora, finalmente, estava em movimento. As semanas seguintes foram uma montanha-russa. A medida protetiva saiu. Rodrigo Tavares foi proibido de se aproximar de Ana Clara a menos de 500 metros. Se descumprisse, ia preso na hora. Mas ele não apareceu mais. Sumiu. Voltou para Goiânia, segundo a polícia. Mas a gente sabia, ele estava só esperando. Homem como ele não desiste, só espera o momento certo. Enquanto isso, a vida continuava. Ana Clara arrumou trabalho numa padaria perto de casa. Acordo de meio período, atendendo no balcão, ajudando na limpeza. Salário pequeno, mas dela, suado, honesto. Ela insistiu em pagar parte das contas da casa. Eu disse que não precisava. Ela disse que queria. E eu entendi. Não era sobre dinheiro. Era sobre dignidade. Eu voltei para a estrada. Não mais toda semana, mas pelo menos 2 vezes por mês. Fretes curtos. Goiás, Tocantins, nada muito longe. Porque eu não queria deixar Ana Clara sozinha por muito tempo. E a casa, pela primeira vez em 3 anos, vivia. Tinha barulho de panela na cozinha, conversa na hora do jantar, risada quando a gente assistia alguma bobagem na TV. Tinha discussão boba sobre quem ia lavar a louça. Tinha companhia. Tinha vida. 3 meses depois, numa tarde de quinta-feira, Ana Clara chegou em casa mais cedo da padaria. Eu estava no quintal, consertando o portão que tinha enferrujado, quando ouvi ela me chamar. João! João, vem cá! Larguei a chave de fenda, entrei. Ela estava na sala, segurando o celular, os olhos arregalados. O que foi? A doutora Luciana ligou. A voz dela tremia. O Rodrigo foi preso. Meu coração pulou. Como assim? A polícia investigou ele. Achou outras vítimas. 3. Todas com história parecida. Prometia emprego, prendia, explorava. Ela respirou fundo, as lágrimas começando a descer. Uma delas reuniu coragem e denunciou também. E com o meu caso mais as outras, deu cadeia. Prisão preventiva. Dessa vez, não tem fiança que salve. Sentei devagar no sofá, processando. Então, acabou? Acabou. Ela desabou no meu lado, chorando. Acabou, João. Ele não pode mais me machucar. Abracei ela, forte. Senti ela tremer nos meus braços, mas não era mais tremor de medo. Era de alívio, de liberdade. Você tá livre, sussurrei. Finalmente. Ficamos ali, abraçados, deixando o peso de meses se dissolver em lágrimas silenciosas. Quando ela se acalmou, se afastou, limpou o rosto e me olhou com um sorriso molhado. Obrigada, João.
Por tudo. Por não ter passado reto naquele dia. Por ter me dado abrigo. Por ter acreditado em mim quando ninguém acreditava. Por ter me devolvido a vontade de viver. Segurei o rosto dela com as duas mãos. Você me devolveu a vontade de viver também. Não esquece disso. 6 meses se passaram. O inverno chegou e foi embora. A primavera pintou o cerrado de flores amarelas. O processo contra Rodrigo avançava devagar, mas avançava. Ele tinha sido condenado a 8 anos. As outras vítimas também conseguiram justiça. Ana Clara tinha sido promovida na padaria. Agora era caixa. Ganhava um pouco mais. Tinha até feito amizades. Saía às vezes com as colegas de trabalho, ia no cinema, ria. Ela tinha voltado a sorrir, de verdade. E eu tinha voltado a viver. Não da forma que era antes com Maria. Porque Maria era único, insubstituível, eterno. Mas era uma vida nova, diferente, com propósito. Foi numa noite de sábado, depois do jantar, que Ana Clara puxou uma conversa que eu não esperava. João, eu preciso falar uma coisa. Meu estômago apertou. Fala. Eu tô pensando em voltar a estudar. Terminar o ensino médio. Talvez fazer um curso. Confeitaria, talvez. Ou administração. Algo que me dê futuro de verdade. Sorri. Acho ótimo. Você devia mesmo. Mas ela mordeu o lábio. Isso significa que eu vou precisar ficar mais tempo em Gurupi. Estudar aqui. Trabalhar aqui. E ela me olhou insegura. Eu sei que eu já estou abusando da sua generosidade. Que já fiquei tempo demais. Que você deve querer sua casa de volta. Sua vida de volta. Ana Clara. Interrompi. Firme. Você não está abusando de nada. Essa casa é sua também, pelo tempo que você quiser ficar. Entendeu? Não tem prazo, não tem cobrança. Você mora aqui. Ponto. Os olhos dela encheram de água. Mas, e se você quiser, sei lá, conhecer alguém, refazer sua vida, eu vou estar no caminho. Respirei fundo. Olhei para a foto de Maria na parede. Depois, olhei para Ana Clara. Maria me ensinou que amor não acaba, que a gente não substitui quem se foi. A gente só abre espaço para novas formas de amar. Pausei. Você não é a Maria, nunca vai ser. Mas você é minha família agora, a filha que eu nunca tive. A razão de eu acordar de manhã sem sentir que o dia não tem sentido. Ela soluçou, levantou, veio até mim, me abraçou. Eu te amo, João, como um pai, como família, como tudo. Segurei ela forte. Eu também te amo, menina. Eu também. 1 ano depois. Era domingo de manhã. Sol entrando pela janela da cozinha. Cheiro de café fresco e bolo no forno. Ana Clara estava na pia, lavando louça, cantarolando baixinho uma música que tocava no rádio. Eu estava sentado na mesinha, tomando café, lendo o jornal. A rotina de sempre. Mas não era mais rotina vazia, era rotina boa, de quem tem companhia. João? Ela chamou sem tirar os olhos da louça. Oi? Sabe aquele rapaz da padaria? O Bruno, o entregador? Sei. Ele me chamou para sair. Pro cinema. Hoje à tarde. Parei de ler. Olhei para ela. O rosto dela estava vermelho. E você quer ir? Quero. Ela virou, secando as mãos no pano. Mas eu queria saber o que você acha. Se você acha que é cedo. Levantei. Fui até ela. Segurei os ombros dela. Ana Clara, você tem 20 anos. É bonita. É inteligente. É trabalhadora. Merece ser feliz. Merece viver. Sorri. Vai no cinema. Se diverte. Conhece o rapaz. E se ele for bom, ótimo. Se não for, você volta para casa e a gente come pipoca e fala mal dele. Ela riu. Aquela risada gostosa, leve, de quem não tem mais medo. Obrigada, pai. Meu coração parou. O que você disse? Ela arregalou os olhos, percebendo. Desculpa, escapou. Eu não. Minha voz saiu tremida. Pode chamar, sempre, quando quiser.
Ela se jogou nos meus braços. Chorou. Eu chorei também, porque naquele momento eu entendi o que Maria quis dizer anos atrás, quando disse que Deus ia mandar alguém para a gente cuidar de outro jeito. Ela tinha mandado, e eu tinha encontrado. 2 anos depois, Ana Clara se formou no ensino médio. Eu estava na plateia no dia da formatura, chorando igual criança. Ela subiu no palco de beca e capelo, pegou o diploma e me procurou na multidão. Quando me achou, acenou, sorriu e mandou um beijo. Retribui, com o coração explodindo de orgulho. Depois da cerimônia, ela veio correndo, ainda de beca, e me abraçou. Eu consegui, pai. Eu consegui. Sempre soube que ia conseguir. Tiramos foto. Muita foto. Eu, ela, os amigos dela, as professoras, e em todas ela estava radiante. Aquela menina que eu tinha tirado de um formigueiro, quebrada, ferida, com medo, agora era uma mulher, forte, livre, feliz. E eu estava em paz, porque eu tinha feito o que Maria me pediu. Não esqueci de viver. E mais do que isso, ajudei alguém a viver também. 3 anos depois, era um sábado de tarde. Eu estava no quintal colhendo manga quando Ana Clara chegou da padaria mais cedo. Ela não morava mais comigo full time. Tinha alugado uma kitnet pequena perto do trabalho, mas vinha todo final de semana. Almoçava, jantava, dormia no quarto dela, que continuava dela. Oi, pai. Oi, filha. Olhei para ela e percebi o sorriso diferente, o brilho no olho. Aconteceu alguma coisa? Ela mordeu o lábio, estendeu a mão esquerda. Tinha um anel, simples, delicado, mas estava lá. Meu coração disparou. O Bruno pediu? Ela assentiu, chorando e rindo ao mesmo tempo. Pediu. E eu disse sim, larguei a manga. Abracei ela, forte. Parabéns, minha filha, parabéns. Você aprova? Claro que aprovo. Ele é bom rapaz, te trata bem, te faz feliz. Segurei o rosto dela. É tudo que eu sempre quis para você. Ela chorou no meu ombro. E quando parou, olhou nos meus olhos. Você vai me levar no altar? A pergunta me pegou de surpresa. As lágrimas vieram antes da resposta. Seria a maior honra da minha vida. No dia do casamento, 1 ano depois, eu estava nervoso feito menino. Terno alugado, sapato apertado, gravata que não parava no lugar. Mas quando Ana Clara apareceu, de vestido branco, véu, sorriso que iluminava a igreja inteira, tudo pareceu valer a pena. Ofereci o braço, ela segurou, e a gente caminhou juntos pelo corredor até o altar, onde Bruno esperava com os olhos cheios de lágrima. Quando chegamos na frente, o padre perguntou: quem entrega essa noiva? Olhei para Ana Clara, para a mulher que ela tinha se tornado, para a vida que ela tinha construído, e respondi a voz firme: eu, seu pai. Coloquei a mão dela na mão de Bruno, beijei a testa dela, sussurrei: seja feliz. Sempre, ela sussurrou de volta. Sentei no banco da frente e assisti ela casar. E naquele momento, senti Maria ao meu lado. Não no corpo, mas na presença, no calor, na paz. Como se ela estivesse sussurrando: tá vendo, João? Você não falhou, você salvou, você amou, você viveu. Fechei os olhos. Sorri. Obrigado, Maria, por tudo. E pela primeira vez em 7 anos o luto não doía mais. Ele aquecia. Fim. Epílogo. Hoje, aos 70 anos, eu ainda pego estrada. Menos do que antes. Mais devagar. Mas ainda pego. Ana Clara mora com Bruno numa casa pequena, a 3 ruas da minha. Eles têm 2 filhos agora, João Pedro, de 5 anos, e Maria Clara, de 2. Meus netos. Eu vejo eles todo dia. Almoço na casa deles aos domingos. Levo brinquedo, conto história, ensino João Pedro a consertar coisas. E quando olho para Ana Clara, hoje mãe, esposa, feliz, eu agradeço. Agradeço por não ter passado reto naquela estrada. Agradeço por ter parado, por ter olhado, por ter agido, porque salvar alguém não é só tirar do perigo, é dar chance de viver, de amar, de recomeçar.
E no fim, quem foi salvo também fui eu, porque aprendi que o amor não acaba quando alguém parte. Ele só se transforma e encontra novos caminhos, novos destinos, novas estradas. E eu, velho caminhoneiro viúvo, finalmente entendi. A estrada não é só sobre chegar, é sobre quem a gente encontra no caminho e sobre quem a gente escolhe levar junto.